Nós vamos ler 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 27 ao 36. A gente não pode falar tudo, os 4 capítulos, porque a lição é muito bonita, muito comprida, é muito boa a lição. E se nós vamos falar de Ana, vamos falar a lição inteira, mas os irmãos já estudaram a lição, sabe? O que está acontecendo ali, que está escrito aqui, a lição de hoje. E nós vamos ler então, fazer a leitura, cada um pode ler responsivamente, né? Veio um homem de Deus a Eli, ele disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Verso 28. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas aos filhos de Israel. O homem, porém, da tua origem, da linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata, um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão para comer, o que coma. Quem era Eli? Quem era esse sacerdote Eli? Né, Joel? Hã? Era um sumo sacerdote. Que mais? A verdade é que nós não sabemos quem era esse Eli. Esse Eli não tem nenhuma referência bíblica, apenas essa citação de Samuel. Na Bíblia, eles não têm essa citação, ele não tem um histórico bíblico. Ele só tem essa história aqui que nós conhecemos através dessas profecias. Mas Eli era um sacerdote de Deus? Ele era um enviado por Deus de verdade?
Então, nós não sabemos nada sobre Eli, porque Eli ele não está arrolado lá nas crônicas, e principalmente no capítulo 6, quando ele dá referência de todos os sacerdotes que eram sacerdotes de Deus, e ele não está arrolado ali. Quando começou a função de sacerdote? Começou pelo menos 1000 anos antes de Moisés. Isso, os sacerdotes, então, naquele tempo, um homem podia ter outro homem lá, como líder espiritual, como sacerdote. Aí depois ele passou pelas famílias. Famílias, eles adotavam um líder espiritual, um sacerdote. E assim como quando surgiu as religiões, então também tinham sacerdotes. Mas quem instituiu o sacerdócio foi Deus. E quem Deus escolheu para ser o sacerdote oficial não foi Eli, foi Levi. E por isso que da família de Levi é que saiu os sacerdotes. Então Levi tinha os 3 filhos, era Gerson, Coate e Miami, esse nome da pessoa lá que eu esqueci lá agora. Ele tinha esses 3 filhos. Gerson, ele saiu para um lado como sacerdote e vai para outra cidade, para outro lugar. Outro também foi para o outro lado, e Coate começou o sacerdócio de Israel, através de Levi. E de Coate veio Amrão. De Amrão veio Arão. De Arão veio os 3 filhos, né? Veio Itamar, veio Eliezer, Eliú e Nadab. E Eliú e Nadab morreram. Vocês se lembram da história daquele fogo estranho? Então eles foram e colocaram, era o fogo de Deus que havia no sacerdote, no tabernáculo. Eles não trouxeram fogo estranho e morreram os 2 queimados. E ficou só Eliezer e Itamar. Então, depois de Itamar depois veio Eleazar, depois veio Finéias, que é outro, Finéias lá do capítulo 25 de Números, e depois veio Zadok e assim por diante. Eli não era um sacerdote oficial, porque ele não fazia parte de Israel. Eli era pai de José e filho de Jefité. Então eles eram do Egito, e não eram de Israel. Mas o pensamento original de Deus é que que a família de Eli fosse da casa sacerdotal, fosse uma casa de sacerdote. Mas que tinha que ser fiel, tinha que ser reto a Deus, tinha que ser temente a Deus, tinha que ter uma fidelidade para com Deus. E a função do sacerdote era trazer paz a Israel, a família, as famílias, e fazer desse povo um povo próspero. Ele fez isso? Não fez. Então, todos esses sacerdotes que a gente comentou aqui são da linhagem de Levi. Eu vou ler aqui, começar aqui. Vou começar a ler um negócio aqui. Então, o nome de Levi, ele não está registrado no livro das crônicas, do capítulo 6, que está o registro de todos os sacerdotes que eram oficiais e que eram instituídos por Deus.
Então, ali não está o nome de Elias. Pode ler e não encontra mais o nome de Elias ali citado nas crônicas. Elias não era um sumo sacerdote de origem. Por que não é de origem? Porque ele não é da origem sacerdotal de Levi. E para ser um sumo sacerdote, precisava ser escolhido pela vontade de Deus e ungido para ser um sacerdote, e tinha que ser ungido pelos levitas, para fazer parte da linhagem sacerdotal. E por que foi que Deus instituiu a função do sacerdote para Levi? Porque a tribo de Levi era uma tribo fiel. Quando Deus instituiu o sacerdócio e oficializou Levi para ser o sacerdote da casa, do tabernáculo, ou da casa de Deus, ele queria uma família exatamente isso, fiel, que temessem a Deus. Irmão, quiser pode deixar ali o capítulo, irmão, quiser deixar ali, escrito ali, pode deixar ali o versículo lá. Na revista, vamos lá. A situação vivida por Israel no dia de Levi era bem complicada. Os filisteus ainda eram vizinhos problemáticos. Faltava uma liderança realmente sábia, espiritual, entre o povo de Deus. Então veja que era complicado e faltava uma liderança espiritual entre o povo de Deus. Nessa época de Eli. Eli não era esse homem. Lá no verso que no últimos anos da vida de Eli, isso, me corrija porque eu estou confundindo Levi com Eli aí, sabe? Vão me corrigindo aí, obrigado. O último dia da vida de Eli, os males prevaleciam entre o povo de Deus, e Deus operou para corrigir tudo. Os registros da vida de Eli e a sua família estão intercaladas com os primeiros anos da vida de Samuel. O contraste entre a família de Eucana, pai de Samuel, e a família de Levi chega a ser chocante. Vamos falar. Como que Levi entrou para o sacerdócio? Havia um sacerdote, por nome de Uz. Esse sacerdote era o sumo sacerdote de Deus. E ele usurpou o sumo sacerdote, a função de sacerdote dele. Por que ele usurpou esse sacerdote, a função de sacerdote? Porque ele se prevaleceu da sua idade, já era idoso, estava com 58 anos de idade, ou 57 anos de idade. Ele tinha muita influência com os governadores do povo daquela época. Então ele usurpou, ele tirou o sacerdócio de Uzi, não era Uzi, é Uzi, e pegou para ele. E ele ficou então sacerdote. Agora vai perguntar, mas por que Deus não viu isso? Deus permitiu isso? Deus permitiu. Deus não tolerou, mas permitiu. E assim foi a vida dele. E até que você vê a história de Eli, o que aconteceu com Eli ali. E quando ele estava velho, já não tinha mais poder sobre seus filhos. Então Itamar era um sacerdote, filho de Arão, mas ele era sacerdote. E Eli estava como sumo sacerdote.
ele tinha que tomar o sacerdócio de Eli, por ordem de Deus. Mas para que ele tomasse o sacerdócio de Eli, ele precisa ser sumo sacerdote. Então ele foi ungido sumo sacerdote para tirar o sacerdócio de Eli. E essa é a razão por que ele ficou, ele já estava cego, já não tinha mais poder sobre nada. Isso aqui não está na Bíblia, mas está na história das crônicas dos samaritanos. Então tem história bíblica e tem história que está da Bíblia que está nas histórias. E não está escrito na Bíblia, mas está na história da Bíblia. Quem eram esses samaritanos, das crônicas samaritanos? Era um povo que só acreditavam no Pentateuco, só nos 5 livros da Bíblia. Então, eles tinham, como eles eram filhos de Israel, por causa do Torá. E eles tinham a história de todos os sacerdotes. E a história de Eli está nas crônicas dos sacerdotes dos samaritanos. Então, por isso que nós não sabemos nada sobre Eli, porque ele não tem história na Bíblia. Só tem história das crônicas samaritanas. E quando então Itamar foi ungido para ficar no lugar de Eli, e ficou no lugar de Eli, tanto é que quando ele morreu, ele já não era mais sacerdote. Ele já tinha perdido o sacerdote para Itamar. E ali acaba então esse sacerdote dos levitas até Itamar. Bom, como sacerdote e juiz. No longo período de 40 anos como juiz, os sacerdotes, não lemos nada sobre a situação de Eli. Mas como sumo sacerdote, descendente da linhagem de Levi e da linhagem, certas responsabilidades. Então, na verdade, ele não era da linhagem de Levi, ele era egípcio. Os da linhagem de Levi começaram com Coate, com Levi, depois com Coate, que era filho de Levi, e depois passou para Amrão, que era pai de Sansão, depois de Sansão passou para Eleazar e para Itamar. E de Eleazar foi para um outro sacerdote que vamos falar depois dele como que foi a história lá. Vamos rever lá na via, vamos ler aqui no... Irmão, coloca lá, aliás, o 1 Samuel lá, para nós ir andando com ela. 1 Samuel, é isso. Bom, aqui começa uma história. Nós só conhecemos Eli através dessa profecia. Então, quando Eli começou a fazer aquela bobagem, e ele foi conivente com os filhos dele também no comer aquelas carnes sacrificadas, aquelas carnes que eram para Israel, eles então pegaram as melhores carnes e comiam e davam para Israel o que não era de melhor. Mas Eli participou com eles também comendo aquela carne, só que não participou com eles o que eles fizeram dentro do templo, com a prostituição, com aquelas mulheres, e havia bebida lá dentro daquele tabernáculo, havia prostituição dentro daquele tabernáculo com os filhos de Eli, Fini e Finéias, e tanto é quando Ana estava no templo orando e saiu do templo, o que Eli falou para ela? Você está bêbada, 9 horas da manhã. Ela falou, não, meu senhor, eu sou uma mulher muito triste, eu estou pedindo um filho para Deus. Então, Eli não teve nem discernimento para isso. Como sumo sacerdote, que tinha que trazer paz ao povo. E qual é a função do sacerdote? Era cuidar do povo.
fazer um povo próspero, conhecer o povo. O sacerdote e o pastor é a mesma coisa hoje. Qual é a função do pastor? Tem que cuidar das ovelhas, tem que tratar das ovelhas, tem que socorrer as ovelhas, tem que andar com elas. E era o sacerdote também. Então ali, quando aconteceu tudo aquela barbaridade ali que vocês leram lá, e não vou falar tudo por causa do tempo, Deus envia um homem que não era profeta, mas que para profetizar para Eli, falando assim, veio um homem de Deus, esse homem era de Deus, ele não foi enviado por ninguém, a Eli, e disse, assim diz o Senhor. Ele está dando um recado de Deus, que no Velho Testamento essa palavra assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade na casa do teu pai, estando o israelita ainda no Egito, na casa de Faraó. Onde estava a família de Eli? Lá no Egito. Mas o povo de Israel também estava lá. Então Deus se manifestou para eles. 28. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote. O plano original de Deus era que Eli fosse o sacerdote para subir ao meu altar e para queimar incenso. Então, o plano original de Deus era que Eli fosse um sacerdote entre as famílias de Israel. Verso 29. Por que pisais os pés aos meus sacrifícios e às minhas ofertas de manjares que ordeneis que me fizesse na minha morada? Eles fizeram isso. Pisaram lá. Eles não respeitaram a ordem de Deus que Deus tinha com ele. 30. Porque honras os teus filhos. Não, 29. Porque honra os teus filhos mais que a mim, para tu e eles vos engordares das melhores de toda a oferta do meu povo Israel. Quer dizer, a oferta era para o povo de Israel, das melhores. Você leram a lição? Eles pegaram para eles e deram o resto inferior para o povo de Israel. E não era isso para Deus. Aquelas ofertas, aqueles sacrifícios ali, era para o povo de Israel e não era para eles. Interessante, quando a gente tem criança em casa, a primeira comida é para as crianças, né? Para o filho, na verdade. Depois é para nós. E eles fizeram o contrário. Primeiro para eles, para depois para os 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa, a casa de teu pai, andariam diante de mim. Passado. Eles andariam. Esse é o plano de Deus para Eli. Que a casa deles era de ser uma casa sacerdotal. Andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, olha, veja bem, eles não eram os levitas, que eram os sacerdotes oficiais, mas eram a família de Eli. E esse é o plano de Deus, no princípio. Portanto, diz o Senhor, eis que vem dizem que cortarei o teu braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. Então, acabou o sacerdote de Eli ali. Por que ele fala velho? Porque para ser um sacerdote, um sumo sacerdote, ele tinha que ser de 50 anos para cima. Não podia antes. Então, vou cortar, eles não vão chegar a 50 anos. Vão morrer tudo antes, vão morrer na flor da idade, para que não haja sacerdote mais ali.
Isso era o castigo que Deus deu para Eli, como sumo sacerdote. Vocês já ouviram, parar um pouco aqui, vocês já leram alguma vez na Bíblia que um sumo sacerdote da família de Eli foi repreendido por Deus? Irmão José, mas aqui está professor também. Lembra de algum sacerdote da linhagem de Levi que foi repreendido por Deus algum dia? Uhum. Então, ele foi um péssimo sacerdote, um péssimo juiz. Porque, na realidade, ele era um sacerdote, mas também era juiz de Israel. Tá? E ali ele foi um péssimo juiz, péssimo sacerdote, porque ali também encostados estavam os filisteus. Os filisteus sempre, estavam sempre minando o pessoal dos hebreus, né? Uhum. Uhum. E o pessoal falava para ele, ele falou, não, eu acho que não. E que é isso? Você está levando um falso pro meu filho? Meu filho, não. Quer dizer, essas coisas todas que aconteceram naquela época com ele foi isso. Foi um péssimo administrador, né? Péssimo juiz, né? E também um péssimo sacerdote. Então, referente a ele, não houve coisa nenhuma. Pois é. Passar depois lá e pô. Então, chega mais perto. Uma coisa que eu acho interessante é que parece que ele estava sendo sacerdote em Israel, mas usando o histórico que ele aprendeu no Egito, né? Porque a forma como ele orienta aquilo é muito parecido com como eram os sacerdotes egípcios, os deuses egípcios. Só que aí ele entra no erro, né? Os deuses egípcios, apesar dos egípcios acreditarem, eram falsos, então não vão fazer nada se ele roubasse, comesse que não era para comer, coisa assim. Agora, o Deus de Israel era Deus mesmo, né? Diferente, né? Aí acaba que o fato de ele usar a cultura que ele tinha e não mudar, acaba orientando para dar problema, né? Exatamente. Na verdade, Eli saiu do Egito, mas o Egito não saiu do Eli. Como ela falou, obrigado, irmã, por pontuar isso aí, porque é isso mesmo. O que ele fazia no Egito, ele estava fazendo ali. Eli nunca foi um homem de Deus. Só o fato. Por que Deus castigou Eli dessa maneira? Por causa dos filhos deles? Não. Ezequiel fala que o filho não leva o pecado do pai e nem o pai leva o pecado do filho. Cada um paga pelo seu próprio pecado. Mas foi exatamente porque ele estava ali como um usurpador. Você lembra de Jacó? Como que era o apelido de Jacó? Que chamava Jacó do quê? Usurpador. Por quê? Porque ele tirou o direito de primogenitura de Esaú, seu irmão. Ele tirou o direito de sacerdócio de Uzi. E ele usou os seus políticos, os governadores, que eram a autoridade máxima, e ele tinha uma influência muito grande entre os governadores do povo, não fizeram nada igual. A Bíblia sempre foi atacada, o povo de Deus sempre foi atacado e perseguido,
E não era eles que estabeleceram aquela hora, naquela época também. E assim ele se fez sacerdote, aliás, mais que isso, sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote está acima do sacerdote. Por isso que Itamar teve que ser ungido o sumo sacerdote para tirar Eli de sumo sacerdote, da função de sumo sacerdote. Bom, e verás aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Pronto, acabou ali a família sacerdotal dele, que era o plano antes, e acabou o plano ali. E quando acaba o plano, Deus então escolhe quem para ser o sacerdote de Israel? Levi. E Levi vem da onde? É filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então ele já vem de uma família de Deus. Então a função de sumo sacerdote, ele já vem dos patriarcas. Não veio de uma família qualquer, veio de um povo de Deus. E tinha que ser fiel a Deus. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão à flor da idade. Veja, o homem, porém, da sua linhagem. Esse homem da linhagem de Eli era Itamar. Mas como isso? Itamar é da linhagem de Israel, Eli não é da linhagem de Israel, como é que pode ser esse homem? Porque Itamar era parente de longe, lá de Eli, por uma questão política. Ele não era descendência por uma ascendência sacerdotal, mas era política, aquela política paternal. Sabe o que é uma política paternal? Avô, bisavô, trisavô, quatravô, quinquivô, vai até em cima lá. Então era lá de longe que era um parente. Então ele era um parente de cima politicamente. Então ele usou esse meio para ser um sacerdote. Então esse homem que ia fazer ele chorar era Itamar, porque ele ficou deprimido, ele ficou cego, ele ficou, até engordou, né? Ele era obeso. E como é que ele morreu? Caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. Mas ali está falando que ele morreu por causa que ele soube da arca. O que significava a arca para eles? Um amuleto. Ali representava a presença de Deus. Para os israelitas era, mas para Eli e a família dele, os filhos, não eram. Tanto é que ele foi para outro povo, lá aquela arca matava gente, dava doença, aquele povo pegava, jogava a arca para outro povo lá, acontecia o mesmo. Até que aconteceu para outro povo lá, 2 meninos foram olhar para a arca e morreram também, antes de chegar de voltar para o povo de Israel. Então era como um amuleto. Sabe o que é amuleto, Joel? Minha mãe, quando... Nossa, é triste. Minha mãe, nós tinha uma casa lá, tinha uma escada assim, perto da porta, assim, ela tinha uma ferradura e pregou ali naquela porta, falava que aquela ferradura era para proteger a gente. Isso era amuleto. Lembra disso? Alguém lembra disso? Minha mãe fazia isso, chegava aquela ferradura lá, pregada na porta de casa lá, com uma amuleta para proteger a nossa casa. E assim era a arca de Israel, que estava lá, com uma amuleta para não somente para os filhos, para Eli e seus filhos, como também para os filisteus que roubaram, que acharam também que eu trazia sorte para eles, e ali morria gente ali, e trazia doença aquela ali. E depois para outros povos também. 1 Samuel, vê o capítulo 4, 5, 6, 7, está tudo escrito lá, aconteceu lá. Vamos lá, irmão.
Ser-te-á por sinal que sobrevirá teus 2 filhos, Efli e Finés, ambos morrerão no mesmo dia. É o castigo. Por quê? Porque Itamar toma o sacerdócio de Eli por direito, ele ficou doente, e Deus prometeu que eles iam morrer no mesmo dia, e a profecia se cumpriu. E morreram os 2 filhos de Eli. Porque era a vontade de Deus que morressem, porque o pecado era muito grande. Eles fizeram uma coisa, era muito horrenda. Se prostituir dentro da casa de Deus, fazer bacanal dentro da casa de Deus, trazer bêbado dentro da casa de Deus. Isso era coisa horrenda para Deus. Deus não mandou que eles fizessem aquela arca ou tivessem aquela arca como a presença de Deus. Deus não mandou. Eles que fizeram, acreditavam que aquela arca representava Deus. Deus não está representando em coisa alguma. Já que então acreditem nisso, então esteja acreditando. Então ela que vai judiar de vocês. E por causa da arca que eles morreram. Mais um lá. 36. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo que eu tenho no coração e na mente. Edificarei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Vamos falar desse sacerdote aí. Pode deixar aqui. Suscitarei para mim, lá no verso 35 aí, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Quem era esse sacerdote fiel? Era Zadok, que era filho de Eleazar, que era neto de Isaú. E que Isaú, ele era homem de paz. Zadok era homem de paz. Itamar, ele tirou o sacerdócio de Eli individual. Mas Zadok agora, que é escolhido por Deus para ser um sacerdote da família de Israel, como Deus tinha plano de fazer de Eli um sacerdote da família de Israel. Então agora Deus escolhe Zadok, que era neto de filho de Eleazar, que era uma família de paz, uma família de prosperidade. Vamos ver lá para nós agora, 2 Samuel, vamos passar isso aqui, 1 Crônicas 24:3, para nós lá, irmão. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, Zadok, filho de Eleazar. E com Alimeleque, dos filhos de Itamar, veja que Eleazar e Itamar eram irmãos. Dos filhos de Itamar, os dividiu em segundo os seus deveres do seu ministério. Vê mais um versículo para frente aí, irmão. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes da família dos filhos de Itamar. Por quê? Pode deixar aqui. Porque Eleazar seria pai de Zadok. E Zadok era filho de Itamar. Por isso que ele escolheu, porque tinha mais gente na família de Eleazar do que na família de Itamar. Quando se dividiram dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família, e dos filhos de Itamar apenas 8. Então ele fez lá uma família de 8 pessoas, tinha mais do que Itamar. Isso era lei. Quer dizer, quanto maior, melhor o cargo.
1 Reis 2:35, irmão. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército de Benaias, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok por sacerdote. E aqui já coloca ele como sacerdote. Não daquela família aqui, mas da outras famílias lá. Esse Zadok, que ficou no lugar de Eli, para ser o sacerdote da família de Israel, que Eli perdeu de ser. Por negligência, por desobediência, até por imoralidade, porque quem consente porque faz também. E você vê lá em Romanos, no capítulo 1, do verso 32 em diante, você vê que homossexualismo lá, mulher com mulher, homem com homem lá, quem consente também é pecado, também paga pelo consentimento. Voltando lá, irmão, no 1 Samuel, no capítulo 2, verso 35, e depois vamos para a crônica lá. Só para voltar lá, para seguir aqui. 35 de 1 Samuel. Suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração. Veja, esse homem, Zadok, era um homem segundo o coração de Deus, para ser sacerdote, não era o rei Davi. Bom, agora vamos lá para Crônicas, no capítulo 12, verso 28. Zadok, sendo ainda jovem, tinha 22 anos. Homem valente, trouxe 22 príncipes da sua casa paternal. Zadok, sendo ainda jovem, mas era um homem valente, um homem corajoso, um homem destemido, não tinha medo de nada. Não tinha medo do rei, não tinha medo. Ele sabia que era um plano de Deus que estava ali, e é aqui que eu fico, é isso que eu vou fazer. E o apóstolo Pedro fala, melhor obedecer aos homens, a Deus do que aos homens. E Zadok é esse homem segundo o coração, que é destemido. Ele trouxe 22 príncipes da sua casa paternal. Zadok, ele andava com os príncipes, e ele foi com os príncipes para instituir Davi, rei de Israel. Veja como Deus tinha esse Zadok no coração mesmo. Veja o que ele perdeu de ser esse homem. O que Zadok estava fazendo é para ele fazer. Vê para mim lá, Números 25, para mim, por favor, para depois dar continuidade. Eu queria falar de outra coisa dele, mas vamos ver depois. 25:1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Interessante. O povo de Israel era sempre isso. Verso 2. Essas convidaram o povo a sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. O povo de Israel começaram a se prostituir aqui. Os deuses dos moabitas. 23, verso 3. Juntando-se Israel a Belpeor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel.
Deus não aceitou isso, Deus não aceita isso. Você é um filho de Deus. Se você for por o caminho errado, Deus não vai aceitar. O que você fizer é responsabilidade tua. Deus não vai te salvar, porque você decidiu, você quis fazer. Você é livre para fazer ou não fazer. Deus deu livre-arbítrio para nós assim. Para frente lá, 24. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor e ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Qual era o castigo que Deus mandou para Moisés fazer? Enforcar. Quem se prostituía tinha que se morrer enforcado. Vamos para frente lá? Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntar com o pior. Era a ordem: matem cada homem que se juntar com aquele pior. Era a ordem: enforcar. Para frente. Eis que um homem dos filhos de Israel veio, trouxe seus irmãos, uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Por que estavam chorando? Por que estavam chorando? De vontade de pegar as mulheres lá? Ou era porque aquele povo dava exatamente por causa do pecado daqueles que estão se prostituindo? Vamos para frente? Vendo isso, esse Finéias é filho de Eleazar, neto de Arão. Obrigado. Esse Finéias era neto de Arão, não era aquele Finéias, filho de Eli. Finéias, filho de Arão, o sacerdote, ele viu como ele era sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança para frente, foi após o homem israelita até o interior da tenda. Onde que eles estavam? Dentro da tenda. Vai lá. E atravessou os homens israelitas e a mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre o filho de Israel. Veja uma coisa, Finéias, ele nem consultou Moisés. Não perguntou para Moisés o que era para fazer. Pegou uma lança, estavam os dois deitados, na posição mesmo, cavou aquela lança nas costas do israelita, pegou na barriga da mulher e foi até o chão. Agora veja uma coisa linda aqui, vamos ver. Vamos para frente aí. Os que morreram na praga foram 24 mil. Para frente. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar da descendência de Levi, filho de Arão, neto de Arão, o sacerdote desviou a minha ira de teus filhos de Israel, pois estava animado com os meus zelos, dentre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Ele fez um serviço para Deus. Ele não esperou Deus julgar o povo. Ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Propôs Deus de fazer aquilo. Para frente lá. Portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Olha o presente que Deus deu para Finéias lá. Qual o presente que Deus deu para ele? Ele não fez pesar a consciência porque ele matou, e agora o que eu fiz, por que eu fiz, não. Ele deu uma aliança de paz. Você vai ter paz. Você vai esquecer do que você fez. Essa que você fez nunca vai estar no teu coração mais. Não tem mais aquela, não tem mais remorso sobre o que você fez.
Aliança de paz. Vamos lá? Ele e sua descendência, depois deles, terão aliança de sacerdócio perpétuo. Ele falou para Finéias, que depois veio Eleazar. E depois de Eleazar foi para Zadok, que era o sacerdote perpétuo. Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Aquilo já foi uma expiação. Por que Finéias e Finéias não fizeram isso? Por que um jovem lá teve que fazer isso? E os filhos de Israel fizeram tudo o contrário, estavam gostando da situação. Gostavam da situação. Eu não sei que relógio parou lá. Vamos para frente ali. O nome dos israelitas que foi morto com os midianitas era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. Não era nem de israelita. Os israelitas não faziam isso, não. Os vizinhos faziam. Os ímpios faziam. Finéias era ímpio. Era um filho de Belial. Por isso que eles faziam aqui dentro da casa, e para eles era normal fazer aquilo. Até o 15. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Eram os midianitas mesmo, estavam ali. Era um povo que eles estavam sempre atacando Israel, faziam de tudo para Israel cair no pecado. Todo povo que não era de Israel, que não era da descendência de Israel, sempre foram perseguidos por esse povo que queria fazer que eles caíssem no pecado. E fizeram. Gente, aquele relógio parou lá, eu estou até agora, que horas são? Hã? É 9h30, está lá, rapaz. Isso. Que horas são agora? Hã? 10h28. Vamos parar aqui. Zadok andava no meio, já falei, no meio dos príncipes de Israel, que foi. Esse Zadok, depois ele foi com o rei Davi. Zadok, ele ajudou a instituir Davi como rei de Israel. E depois ele foi chamado por Davi para consagrar Salomão como rei de Israel. O que Eli devia ter feito isso. Era para Eli fazer. Ele faz, ele não faz. Então, esse privilégio que o povo de Israel, que os descendentes de Levi teve, que sempre andaram diante de Deus com fidelidade. Esse Zadok era um menino de 22 anos. E Davi, para ser sacerdote de Israel, na época tinha que ter de 50 anos, 55 anos para cima, por aí. O que Davi fez? Ele decretou uma ordem que, no reinado dele, para ser sacerdote tinha que ter 25 a 35 anos. E esse menino tinha 22 anos. Ele é sacerdote. Mas para ser sumo sacerdote tinha que ter 35 anos. 25 a 35 anos. Então Davi ungiu esse Zadok como sumo sacerdote, para que ele fosse lá ungir o rei Salomão, príncipe, como o segundo rei de Israel, terceiro rei de Israel. Viu que privilégio? Que esse privilégio era para Eli. Então, irmãos, vamos terminar falando o seguinte. Eli não era da linhagem de Israel, não era da linhagem de Levi, ele era do Egito. O sacerdócio dele foi usurpado de Onri, que era da linhagem de Eleazar, da linhagem desse Zadok. Esse sacerdote era fiel a Deus, estava lá por ordem de Deus. Deus que fez esse sacerdote como sacerdote. Ele tirou o sacerdócio lá. Ele usurpou, ele tirou o que era devido. Esse era o castigo dele.
Por isso que foi lá Itamar, já que você tirou, então me devolva. Aí eu passo para Eleazar. E assim daí continuou depois os sacerdotes de Israel. E quando que terminou a função de sacerdote? Oficialmente começou então com Levi. E terminou lá naquele dia quando quando a cortina do templo se abriu em dois. Ali nasce agora um sumo sacerdote perpétuo que é Cristo. Acaba a briga, acaba a guerra, acaba a política de sacerdote, de inveja, de ciúmes e de roubo e de brigas e de tudo isso, de prostituição, e acaba agora Jesus vem como sumo sacerdote eterno. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Joel, desculpa passar o horário, mas já